Boa noite, estamos no ar com mais um Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Eu sou Joyce Moraes, advogada, e juntamente com Sheina Gomes e o nosso convidado de hoje, nós iremos tratar sobre um assunto muito importante na esfera do nosso município, que é o Conselho Tutelar e a defesa da criança e do adolescente. Então, essa é mais uma quinta-feira onde nós tentaremos levar até você, nosso telespectador, uma informação jurídica de qualidade, mas também de forma clara, simples, objetiva, para que você se sinta cada vez mais um cidadão consciente dos seus direitos e deveres e cada vez mais atuante na sociedade. Então participe, contribua, mande sua sugestão de tema para ser discutido aqui, sua dúvida, sua sugestão, porque esse é o canal para você se informar. Boa noite, Sheina. Boa noite, Joyce. Boa noite a você, telespectador que nos assiste aqui. O programa Cidadania é reproduzido aqui com uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o nosso Instituto Novo Eleitoral. E hoje será apresentado por Joyce e eu na ausência de Erval. Mas na próxima semana, Erval estará de volta aqui conosco. E o Cidadania é apresentado todas as quintas-feiras. Estamos aqui trazendo informação, debate jurídico de forma simples e descomplicada para você aí de casa, a partir das 19h30. E também com reprise aos sábados no mesmo horário. Vale ressaltar, pessoal, que estamos também sendo transmitidos pela TV RN, então você aí da cidade de Natal, de Parnamirim, de Caicó e de outras cidades que têm a TV RN aí, estamos acompanhando também. Então, desde já, nós convidamos você aí a participar do nosso programa, a mandar sua dúvida, sua sugestão. E você que não tem tempo ou que não vai dar certo assistir a reprise, você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, Novo Eleitoral, e através também do nosso site www.novoeleitoral.com.br. E quer mandar sua dúvida, sua sugestão, quer mandar sugestão de temas que você queira aqui, que seja abordado nos próximos programas, mande aí através do nosso WhatsApp 99905-9769, através do nosso Facebook, Programa Cidadania, e através também do nosso Twitter, Cidadania, aliás, @cidadania_TVC. Então você tem aí uma gama de opções de como participar do nosso programa. Nós esperamos aqui que você participe conosco, porque o programa é feito para você. Pois é, Sheia, como já falei, o nosso tema de hoje é o Conselho Tutelar e a defesa da criança e do adolescente. E como nosso convidado, nós traremos hoje o promotor de justiça, Dr. Sacha Alves, que irá discutir um pouco conosco sobre esse assunto. Mas antes de adentrar especificamente no tema Conselho Tutelar, é importante que a gente aborde e cite algumas questões relativas à nossa lei maior, que é a Constituição Federal, né? Ela traz em alguns de seus dispositivos artigos, textos que efetivam a proteção à criança e ao adolescente. Então, são diversos dispositivos na Constituição que variam o tema acerca desde a questão da saúde, né, onde um percentual mínimo é exigido para a questão do assistencialismo, a proteção materno-infantil, passa também pela questão da educação, onde o ensino é obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos e aborda também questões relacionadas à criança e ao adolescente como ser humano e como sujeito de direitos, né? A questão da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o direito à liberdade, à cultura, ao esporte, ao lazer, o direito a uma profissionalização, a proteção do menor no mercado de trabalho. Então, antes de adentrarmos na questão do Conselho Tutelar, né, e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei específica, é importante que a gente cite os diversos dispositivos, os diversos artigos que a nossa Constituição traz em relação à criança e ao adolescente, né, Sheina? Isso mesmo, Joyce. A nossa Constituição ela prevê dispositivos aí especiais que protegem a criança
e o adolescente, como nós temos aí, que foi criado o Estatuto da Juventude, né, mais conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E uma das previsões assim, constitucionais de proteção à criança e ao adolescente está relacionada à impossibilidade da condenação criminal aos menores de 18 anos. E aí esse dispositivo que está contido no artigo 228 da nossa Constituição, ele vem sempre contestado, vem sempre sendo contestado, vem sempre sendo discutido quando a gente vê jovens envolvidos aí com tráfico de drogas, com latrocínios, com assaltos, furtos. Sempre que ele comete um ato infracional, a sociedade, aí surge aí um questionamento muito grande sobre a questão da redução da maioridade penal. E o Estatuto da Criança ele foi instituído pela Lei 8.069, de 1990, e prevê aí uma série de direitos a essas pessoas que se encaixam, que estão aí nessa faixa etária, que para a lei, criança é aquela até 12 anos incompletos e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos incompletos. E o ECA também, ele estabelece que o adolescente e a criança e o adolescente, ele tem a garantia de prioridade na proteção de socorro em quaisquer circunstâncias, preferência no atendimento dos serviços públicos e de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas públicas e sociais, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude e outros direitos e garantias que aqui no decorrer do nosso programa e juntamente com o nosso convidado, nós vamos aqui abordar para você. Pois é, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei que abrange diversos temas relacionados à criança e ao adolescente, né? Como o Sheila já citou aí, diversos direitos fundamentais, como eu também já falei, que são trazidos pela Constituição, como o direito à vida, à liberdade, ao esporte, ao lazer. A Constituição também ela tem uma especial atenção, né? E aí a questão é efetivada no ECA, a questão das medidas também para os pais ou responsáveis, né? Como a gente sabe, a criança e o adolescente, ele não comete crime, né, Sheila? Não é assim. Exato, denominado. Não é. É denominado ato infracional. E o ECA, ele também prevê as medidas aplicadas tanto à criança ou ao adolescente, como aos pais também ou aos responsáveis. E essas medidas aplicadas ao menor, elas vão desde uma advertência até a internação, né, Sheila? O menor, ele não é considerado interno de um presídio, mas sim de um estabelecimento educacional. Exato, é um estabelecimento específico onde ele fica ali, não cumprindo pena, mas sendo responsabilizado por aquilo que praticou, que não pode exceder também os 3 anos, o tempo máximo aí que ele fica internado são 3 anos, e também não pode exceder, salvo engano, os 18 anos de idade. Completou os 18 anos, ele vai ter que sair do estabelecimento. Não seria uma forma de estar punindo pelo crime, mas ali ele vai ter todo o acompanhamento psicológico, com a equipe de profissionais, de assistente social, de psicólogos. Então, para aquele jovem que no início ali, no seu desenvolvimento, ele se desviou um pouquinho, então para ele voltar, pelo menos em tese, ele vai ter que, a medida mais grave, no caso, seria a internação. Ele, com esses 3 anos, o máximo, ele sairia já ressocializado, vamos dizer assim, para o convívio social e manter sua vida aí normal. E fugindo aí um pouquinho do ECA, nós vamos adentrar aqui na parte do Conselho Tutelar, Joyce, que vale ressaltar que o Conselho Tutelar ele é um órgão independente e autônomo e que tem a sua função principal é justamente zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar ele não tem vinculação nenhuma com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público. Em cada município haverá
de ter pelo menos um conselho tutelar, que aí é composto por 5 membros, que também vai exercer o mandato de 4 anos, e aí ele vai ser eleito, escolhido pelo povo para exercer esse mandato, e será mantido e vinculado aí pelo município, pelo respectivo município ao qual ele está sendo instalado. Vale lembrar que desde o ano de 2012, e aí Márcio já começa a fazer assim, aí a gente já começa a desconcentrar, né? Desde o ano de 2012, as eleições para os membros do Conselho Tutelar, eles se dão no mesmo dia, nas várias cidades do nosso país, que ainda chamamos de eleição unificada, eleições unificadas. E foram realizadas recentemente, agora dia 4 de outubro. A posse dos membros do Conselho, dos novos membros do Conselho Tutelar, se dá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao da eleição. E também, pessoal, no processo eleitoral aí dessas eleições, há vedações com relação aos candidatos e seus eleitores. Eles não podem prometer, doar, mesmo que seja um brinde ou uma coisa simples, de pequeno valor, para angariar aí o voto. Há também aí a aplicação, e muito se discute, a aplicação do nosso Código Eleitoral nas eleições para o Conselho Tutelar, não só o Código, mas toda a estrutura aí do TSE, do TRE, no apoio com o Ministério Público, que fiscaliza aí todo esse pleito eleitoral. Pois é, e só para completar aqui, a Sheina está falando sobre a questão das eleições do Conselho Tutelar, né? É importante essa questão, Sheina, que você falou que os membros do Conselho, eles são eleitos pelo povo, né? São representantes da sociedade civil. E os requisitos exigidos para que se torne um conselheiro tutelar é que você tenha, o cidadão ele tenha um mínimo de 21 anos, ele tenha idoneidade moral e ele resida no município para o qual ele está pretendendo a sua candidatura de conselheiro municipal. Então, nós vamos continuar tratando sobre esse tema durante o nosso programa de hoje. O primeiro bloco está acabando, mas no próximo bloco nós voltaremos com o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, Dr. Sacha Alves, e ele vai esclarecer as suas dúvidas e continuar debatendo conosco esse tema. Portanto, não esqueça, mande sua dúvida para as nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, o número é 999 65 9709. O programa Cidadania volta já.